Hoje vamos falar sobre uma das ferramentas mais complexas, mas também mais úteis do mundo financeiro, o swap. Este vídeo é o teu guia para todos os tipos de swaps, desde os cambiais e de taxa de juro até aos de mercadorias e até mesmo aos credit default swaps. Vê até ao fim para entenderes como evitar armadilhas financeiras em que até os grandes investidores caem. Apoia o canal com um like e uma subscrição. Swap é uma daquelas palavras que deixam muitos investidores confusos, mas se deixarmos de lado o tom acadêmico e formos diretos ao ponto, um swap é apenas uma troca, mas não é um simples aperto de mão no mercado. É um acordo bem estruturado entre duas partes. Dás algo hoje e, passado algum tempo, recebes algo em troca, mas com condições diferentes. Pode ser moeda, ações, pagamentos de juros ou até mesmo obrigações. O princípio é este: duas operações em simultâneo, uma no momento do acordo e outra no futuro. Imagina que combinas vender uma furadora ao teu vizinho por $5.000, com o compromisso de a recomprar um mês depois por $4.500. No fim, ficas com a furadora e ganhas $500. Isto é um swap na sua versão mais simples e do dia a dia. Mas no mundo financeiro, é usado com muito mais sofisticação. Swaps raramente fazem parte do arsenal do investidor particular. É uma ferramenta de peso pesado. Bancos de investimento, fundos hedge, grandes empresas e bancos comerciais. Por quê? Porque para celebrar um swap não basta saber como funciona. É preciso ter recursos para monitorizar o cumprimento das condições. E os swaps não são negociados em bolsas. São contratos fora de mercado, over the counter, o que os torna simultaneamente mais flexíveis e mais arriscados. Mas é exatamente essa flexibilidade que permite usar o swap para atingir objetivos estratégicos, reduzir riscos, fazer hedge, aceder a mercados estrangeiros ou melhorar condições de financiamento. E isto ainda é só o começo. Junta-te ao nosso canal no Telegram, onde publicamos os anúncios de novos vídeos e artigos. O link está na descrição ou no primeiro comentário. Muitas vezes, os swaps são confundidos com os futuros, mas há uma diferença fundamental. Um futuro é um contrato que te obriga a comprar ou vender um ativo no futuro a um preço pré-determinado. Assinas hoje, mas só executas mais tarde, numa data certa. Num swap, fechas logo duas operações. Uma para agora, outra para depois. Ambas dizem respeito ao mesmo ativo. Ou seja, um swap é como um futuro, mas a dobrar. E tudo acontece ao mesmo tempo. Imagina que compras uma moeda hoje, mas já ficas combinado em vendê-la na semana seguinte a outro preço. Não estás a apostar que o mercado vai virar a teu favor. Estás a planear a tua saída logo à partida. Um swap cambial é um acordo entre duas partes para trocarem moedas e pagamentos de juros. Normalmente, não é apenas comprar ou vender, é uma troca direta. Tu dás-me dólares, eu dou-te euros. E depois voltamos a trocar, mas com outra taxa de juro ou câmbio. E tudo isto não é por diversão, mas sim para reduzir custos, fazer hedge cambial ou obter financiamento internacional. Imaginemos que uma empresa americana quer investir na África do Sul, onde precisa de rands, mas pedir crédito lá custa-lhe 9%. No Israel, consegue financiar-se a 6%. Por outro lado, uma empresa sul-africana quer entrar no mercado americano, onde pagaria 11% ao ano. No seu próprio país, consegue dinheiro a 8%. Fazem um swap cambial e aproveitam as condições uma da outra, contornando barreiras locais. Um swap de taxa de juro é um contrato em que as partes trocam pagamentos de juros. Normalmente, uma parte paga uma taxa fixa e a outra uma taxa variável, como por exemplo baseada na LIBOR. Imagina uma empresa que tem um empréstimo com juro variável, mas tem receio de que as taxas subam. Encontra alguém que lhe pague com juro variável e ela própria passa a pagar uma taxa fixa. Assim, elimina o risco de subida das taxas. Vamos supor que a empresa ABC emitiu obrigações no valor de $1 milhão com uma taxa variável de LIBOR mais 130 pontos base. Se a LIBOR subir,
o custo da dívida aumenta. Então a empresa faz um swap e passa a pagar 5% fixos, recebendo em troca uma taxa variável. Se a Libor subir, a ABC ganha. Se descer, ganha a outra parte. Mas não são só os juros que se podem trocar, e os lucros das ações. Vamos agora ver um dos tipos mais interessantes, o equity swap, ou swap sobre ações. Às vezes, um investidor não pode comprar diretamente ações de uma determinada empresa. Pode ser por restrições legais ou por barreiras de acesso a mercados estrangeiros. Nesse caso, pode recorrer a um equity swap com um banco de investimento. O investidor entrega ao banco o montante acordado e o banco compra as ações. Em troca, o investidor recebe os lucros dessas ações conforme estipulado no contrato. Os equity swaps também são usados em fusões e aquisições. Imagina duas grandes corporações, cada uma com as suas próprias ações, capitalização de mercado e estrutura. Para uni-las em condições justas, utiliza-se um rácio de troca, calculado com base no valor de mercado das ações. Foi assim, por exemplo, na fusão entre a Dow e a DuPont. Os acionistas receberam novas ações da Dow-DuPont em proporções rigorosamente definidas. É o equity swap que torna isso possível de forma transparente e sem perdas. O swap de mercadorias ou de matérias-primas é uma troca de pagamentos baseada nos preços de produtos como trigo, petróleo ou gás. É especialmente popular entre produtores e consumidores. Por exemplo, uma padaria pode celebrar um swap sobre o trigo e fixar o preço de compra independentemente de como o mercado evolua. Uma companhia aérea pode garantir o preço do combustível com antecedência. Isso dá segurança e protege contra flutuações abruptas nos preços. Exemplo, uma companhia aérea celebra um swap para a aquisição de 100 mil galões de combustível a $5 por galão. Se o preço subir para 5,5, a contraparte paga a diferença, $50 mil. Se o preço descer, é a companhia aérea que paga a compensação. Ambas as partes fazem hedge ao risco e garantem previsibilidade. O Credit Default Swap, CDS, é uma forma de se proteger contra o incumprimento de dívidas. O comprador paga uma espécie de prêmio periódico e o vendedor compromete-se a assumir o prejuízo se o devedor não pagar. Funciona como um seguro contra o incumprimento. Por exemplo, um investidor empresta dinheiro a uma empresa pouco conhecida, mas teme perder esse capital. Compra um CDS. Se a empresa entrar em falência, a contraparte cobre os prejuízos. Este mecanismo tornou-se famoso após a crise financeira de 2008, quando os bancos utilizaram o CDS em larga escala. E em 2020, o investidor Bill Ackman investiu $27 milhões nestes swaps e lucrou $2.600 milhões. Sim, os riscos são altos, mas os lucros podem ser astronômicos. Publicamos um novo artigo no nosso site. Lá encontras conteúdos gratuitos sobre ações, obrigações e ETFs, desde o nível mais básico até ao avançado. Visita e guarda o site nos teus favoritos. Quando um trader mantém uma posição em pares de moedas durante a noite, é-lhe aplicado um swap. É como uma taxa ou, por vezes, um bônus por manter a posição aberta. De onde vem este valor? Da diferença nas taxas de juro entre os países cujas moedas estão envolvidas. Por exemplo, se a taxa do euro for de 1% e a do dólar de 2,5%, o trader que compra euros e vende dólares terá de pagar um swap negativo. Se fizer o contrário, pode ganhar com isso. Aplicação prática: do petróleo à dívida corporativa. Na prática, os swaps estão por todo o lado. Os bancos protegem os seus portfólios de obrigações com swaps de taxa de juro. As empresas fixam os preços das matérias-primas com swaps de mercadorias. Multinacionais utilizam swaps cambiais para contornar restrições e obter financiamento a taxas mais baixas. Imagina uma empresa petrolífera que compra 50 mil barris de petróleo por ano. Quer fixar o preço em $60 por barril durante os próximos 5 anos. Celebra um swap de mercadoria, paga $3 milhões por ano e, em troca,
A contraparte paga-lhe o equivalente ao valor de mercado dos barris no momento do acerto. Se o preço do petróleo subir, a empresa sai a ganhar. Se descer, corre o risco de pagar mais. Mas, em ambos os casos, conhece previamente os seus custos. As operações de repo podem parecer algo completamente diferente dos swaps, mas, na verdade, são apenas um caso específico. O cenário é simples. Tens ações, mas precisas urgentemente de dinheiro. Entregas as ações temporariamente a outra parte, recebes o dinheiro e comprometes-te a recomprá-las mais tarde a um preço acordado. É como uma venda temporária com recompra garantida. Durante esse período, a contraparte paga-te uma comissão pela utilização das tuas ações. Toda a estrutura é igual à de um swap. Uma primeira operação de entrega do ativo, seguida de uma segunda de devolução, só que embrulhada de forma mais prática. As bolsas também não ficam de fora. Por cada operação dessas, cobram uma pequena percentagem, apenas alguns pontos base, mas em grande volume isso dá lucro. Por isso, os repos são amplamente usados, especialmente no financiamento de curto prazo entre bancos, fundos hedge e outras instituições financeiras. Os swaps apareceram pela primeira vez no mercado internacional em 1979. Foram uma resposta à inflação crescente e à instabilidade nas taxas de juro. Desde então, espalharam-se por todos os grandes mercados financeiros. Em países como os Estados Unidos e o Reino Unido, estes instrumentos são altamente regulados. São considerados instrumentos financeiros derivados, sujeitos a reporte obrigatório e supervisão. Para que um swap seja legalmente válido, deve ter um ativo subjacente, moeda, ação, taxa de juro ou mercadoria. As condições do contrato, os prazos e os valores também devem estar claramente definidos. Os contratos são executados por dealers de swap, geralmente bancos ou brokers especializados, devidamente licenciados. Mas atenção, qualquer operação de swap envolve risco. Mesmo que estejas confiante nas tuas previsões, o mercado pode comportar-se de forma contrária. Suponhamos que uma empresa fixou o preço do petróleo num swap, esperando que subisse, mas ele caiu. Resultado: prejuízo. Ou então, um swap de taxa de juros celebrado num contexto de taxas altas deixa de ser vantajoso se a economia arrefecer e as taxas caírem. Por isso, qualquer interveniente deve fazer simulações, avaliar a volatilidade do ativo subjacente e só entrar no contrato com confiança no seu modelo. A complexidade dos swaps não está apenas na lógica financeira, mas também na estrutura jurídica. Um pequeno erro na redação do contrato, especialmente num acordo fora de bolsa, pode levar a longos litígios judiciais. E tendo em conta que os valores envolvidos podem chegar a centenas de milhões de dólares, as consequências podem ser desastrosas. Swaps são instrumentos que servem não só para lucrar, mas também para sobreviver em tempos de instabilidade. Quando os bancos centrais mexem nas taxas, os mercados oscilam e as moedas enlouquecem. São os swaps que permitem manter a estabilidade. Servem para fixar taxas ou retornos, entrar em mercados fechados, atrair capital ou manter posições. Para quem está a começar, é fundamental compreender: um swap não é uma varinha mágica, é um contrato. Complexo, estruturado, com várias camadas. Não se pode analisá-lo isoladamente. É preciso entender o contexto financeiro, os fatores macroeconômicos e o teu nível de preparação. Dá like no vídeo e subscreve o canal. Apoia a criação de conteúdo na nossa plataforma de membros. O link está na descrição ou no comentário fixado.